Áreas deterioradas, terrenos baldios, imóveis abandonados ou mal cuidados, assim como calçadas e ruas esburacadas, fazem crescer a sensação de insegurança da população, principalmente das mulheres, dos idosos e das crianças. Estimulam também o aumento da violência interpessoal e de crimes de rua. Na prática, construções deterioradas comprometem a mobilidade urbana e aumentam os riscos de acidentes, de violência sexual, de assalto e de outros crimes de oportunidade que se beneficiam da precarização dos espaços urbanos. Prédios ou terrenos abandonados favorecem ainda a concentração de práticas clandestinas e ilegais. Eles podem servir de depósito de mercadorias roubadas, como esconderijos para a delinquência desorganizada que atua no entorno, como locais para o consumo abusivo de drogas e ainda servem como abrigo para pessoas vulneráveis em situação de rua que ficam ali sem assistência e esquecidas pelo Estado. Qualquer morador que vive ou passa perto de áreas e imóveis abandonados, muda de calçada, troca de caminho e não circula ali tão logo anoitece para tentar se prevenir, sozinho e do seu jeito, contra situações de violência. Regiões da cidade com muitos imóveis e terrenos largados passam a mensagem de uma desordem urbana generalizada, patrocinada pelo próprio Estado. Passam a mensagem que ali é um liberou geral, uma terra de ninguém, que pode ser usurpada por qualquer um, como os fortões de ocasião e grupos armados que veem ali uma oportunidade de ampliar os seus territórios e seus negócios, e também de agentes públicos corruptos que tiram a sua propina dali, fechando os olhos para esses negócios ilegais. Em áreas e locais deteriorados, o trabalho ostensivo e repressivo da polícia vira um verdadeiro enxuga-gelo. Isto porque policiar setores precarizados consome muito efetivo policial e, ao mesmo tempo, faz desaparecer o policiamento nas ruas. Nas áreas e locais deteriorados, a polícia, ali a única representante do poder público, demora mais para resolver uma ocorrência, é chamada várias vezes para resolver o mesmo problema que ela já tentou resolver antes sozinha e não conseguiu, por causa do problema que não é de sua competência. Isso satura o serviço de emergência 190, faz com que os seus recursos mobilizados não consigam ser deslocados para outra área e possam atender uma outra emergência ou uma outra demanda do resto do bairro e da população. É importante esclarecer que a infraestrutura urbana é a primeira dimensão de provimento da segurança pública, de redução de práticas violentas, criminosas e desordeiras. Espaços urbanos bem cuidados, com oferta qualificada de serviços essenciais, como transporte, moradia regularizada, vias públicas ordenadas e iluminadas, sinalização de trânsito, coleta de lixo, bueiro limpo, poda de árvore, espaço de lazer, por exemplo, reduzem as oportunidades de crime sem gastar polícia e ainda multiplicam os efeitos do trabalho policial preventivo, dissuasório e repressivo. É importante que a população saiba que tudo que a polícia faz pertence ao campo da segurança pública, mas nem tudo do campo da segurança pública é da competência exclusiva da polícia. Uma parte expressiva dos problemas de insegurança resultam da precarização da infraestrutura urbana e do acesso desigual aos bens e serviços urbanos. Polícia não é muro, polícia não é poste de luz, polícia não é bomba d'água, polícia não é moradia popular. A recuperação de espaços urbanos e a requalificação de imóveis abandonados para moradias ou para oferta de serviços essenciais, por exemplo, revitalizam a vida daquela comunidade, trazendo de volta a população residente e usuária, o comércio e o lazer sem medo. E isso é que garante a circulação e o fluxo de pessoas e serviços, e com isso a segurança pública, no aqui e agora das necessidades dos cidadãos. Com infraestrutura social e urbana se pode planejar e executar melhor o policiamento sem desperdício de recursos. Com o mesmo efetivo de polícia, vai se poder ampliar a cobertura ostensiva e a pronta resposta à população. As ocupações populares em áreas públicas abandonadas pelo Estado revelam principalmente a grave ausência de políticas habitacionais voltadas para a população trabalhadora, pobre e de baixa renda, que precisa ter onde morar, o que comer, onde estudar, um posto de saúde para se cuidar, um lazer para se divertir e uma condução para ir ao trabalho. As ocupações populares são produto de uma mentalidade política atrasada de governantes que naturalizam a desigualdade socioeconômica e reduzem as oportunidades de melhoria na vida do cidadão.
Ocupações espontâneas que originam novas comunidades populares revelam, portanto, a falta de democratização do acesso da população trabalhadora aos bens urbanos essenciais como moradia, água, luz, transporte, etc. O acesso é desigual e, assim, um problema socioeconômico vai virando um problema de polícia e que a polícia não tem como resolver. Na cidade do Rio, várias comunidades populares, tanto na Zona Sul quanto na Zona Norte, tanto no asfalto quanto na favela, surgiram em áreas abandonadas do poder público, em áreas e imóveis adquiridos judicialmente ou por troca pelo Estado, e também deixada de lado ou esquecida pela burocracia, perdida ali no meio da papelada e explorada por políticos oportunistas. Hoje, algumas dessas comunidades já foram urbanizadas e a propriedade dos imóveis foi regularizada com a distribuição de títulos, de modo a dar segurança jurídica aos moradores, que deixam de ser posseiros e inseguros para serem proprietários e que, como proprietários, têm interesse em cuidar de seu patrimônio e ajudar a melhorar o seu bairro, inclusive na segurança pública. O poder público é hoje o principal agiota da população que vive em ocupações irregulares ou informais. Ao invés de requalificar as áreas e imóveis com programa de regularização fundiária e políticas de acesso aos bens urbanos que promovam a segurança pública e a qualidade de vida, o poder público opera, mesmo a contragosto, como uma imobiliária informal que terceiriza territórios e aluga os moradores das ocupações informais para o crime, que passa a exercer ali o papel de governo local criminoso. Assim, a população das ocupações irregulares informais são vitimizadas pelo Estado, que as transforma em mercadorias políticas. São vitimizadas pelo crime organizado, a milícia e o tráfico, porque o território é central e estratégico para os negócios criminais e sua ampliação. E também ficam na linha de tiro da polícia, que tenta, sozinha, conter os efeitos de uma sucessão de abandonos e desmandos que favorecem o crime organizado. O Estado, agiota e capataz costuma chegar nos territórios com ações pontuais e provisórias e com ações repressivas regulares que quebram a rotina da população e desgastam a polícia e que segue trocando 6 por meia dúzia. Se o problema é social e econômico, a solução não tem como ser sozinha policial, não tem como ser apenas de polícia, por mais e melhor que uma polícia saiba, possa e queira fazer. A inércia do poder público em relação a uma política habitacional, de regularização fundiária, de entrega de titularidade de posse, de requalificação dos imóveis públicos para moradias sociais, por exemplo, e de oferta de bens urbanos essenciais, empurra populações inteiras para a irregularidade e a informalidade, fazendo com que essas populações sejam exploradas pelo crime e paguem impostos ilegais ou taxas de proteção ao tráfico, à milícia, que são as autoridades reais nos locais. A inércia do poder público não é produto exclusivo da incompetência, da falta de recursos. É uma escolha política que rende dinheiro ilegal para o caixador de campanha e votos conquistados na base da exploração do medo e da insegurança que o abandono do Estado produz nos espaços populares. Não é o crime que toma territórios de origem irregular. É o Estado que concede e terceiriza essas ocupações informais para o crime com o seu abandono e o seu cruzar de mãos. Ocupações irregulares não são a causa da criminalidade violenta e organizada. Elas são a consequência de políticas de dirigentes que se tornam patrões, sócios ou funcionários do crime organizado. As comunidades populares são a principal mercadoria vendida para os governos criminais e seus domínios territoriais armados. Enquanto não se mudar a mentalidade sobre as formas de atuação com políticas urbanas integradas, a polícia seguirá sendo uma andorinha sozinha, incapaz de fazer o verão da paz e da segurança pública no Rio de Janeiro. Na verdade, não existe território no Rio de Janeiro que a polícia não consiga entrar e permanecer. A questão é que a sua permanência na rotina da população dá prejuízo ao crime organizado pela política, dá prejuízo à parceria bem-sucedida nos últimos 30 anos entre setores do Estado e o crime. Enquanto persistir mentalidades eleitoreiras que mantêm as comunidades populares sob cerco e refém do crime, o próprio trabalho da polícia ficará comprometido pela exaustão de ações repressivas
que esgotam a própria capacidade policial de repressão qualificada e cujos efeitos bem-sucedidos possam vir a ser estendidos no tempo. O uso eleitoreiro e simplista da polícia para dar sozinha uma resposta a um problema que ultrapassa a sua competência, que é um problema social e econômico, produz escassez da capacidade repressiva e ostensiva da própria polícia, virando um círculo vicioso que só fortalece o crime organizado, vitimiza ainda mais uma população vulnerável em ocupações irregulares e desgaste e vitimiza também os policiais.